Olá, boa tarde. O Senado agora está no ar. Passados 10 meses do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, a Comissão de Direitos Humanos realizou hoje uma audiência pública para avaliar o que foi feito para reparar as famílias e para evitar tragédias como aquela. 10 meses depois do incêndio que matou 242 pessoas em Santa Maria e deixou dezenas de feridos, os pais das vítimas ainda lutam por justiça. Muitos acreditavam na justiça dos homens, mas até o momento somos como marionete nas mãos dos agentes públicos que empurram um para o outro, sem nenhum quesito ético. Hoje o que queremos é a prevenção, tanto na parte de incêndios ou tragédias, pois as aglomerações de pessoas sem os cuidados podem causar novamente um desastre. O desleixo, a desatenção, o jeitinho continua. Eles aproveitaram a audiência pública para trazer sugestões e evitar que tragédias como a da Boate Kiss se repitam. Sempre que um agente público for dar um alvará para uma casa funcionar, ele tem que se basar nos 3 pilares da tragédia com fogo: alvarás ineficientes ou inexistentes, falhas na fiscalização, excesso de gente. Que se cria nas universidades, assim como Santa Maria tinha uma boate, que uma política de incentivo à cultura nas universidades, para a construção de espaços de convivência como quiosques, churrasqueiras, espaços arborizados, centros de eventos para fazer festa de turma, centro de convenção para formatura, para não precisar ficar alugando salão milhares de reais. Os representantes do governo destacaram as ações que foram e vêm sendo tomadas no auxílio às vítimas da tragédia. Em nenhum país do mundo houve ou teve uma menção de um segmento e um acompanhamento de vítimas como está ocorrendo em Santa Maria. De fevereiro a agosto foram mais de 4.000 atendimentos realizados entre reabilitação, entre cuidado, entre exames e entre consultas sendo realizados naquele ambulatório. O Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Ministério da Integração Nacional com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, montou um grupo. E os objetivos são de padronização. Buscando, antes de tudo, segurança, confiabilidade e um campo de trabalho favorável para os corpos de bombeiros militares. A conclusão é que essa fiscalização e esse serviço deve ser exercido por instituições permanentes, como são os corpos de bombeiros militares, através de uma política de Estado e não uma política de governo. Foi uma série de encaminhamentos, mas o destaque principal é pedir que a lei que foi construída com o apoio do Senado, da Câmara e também do Ministério da Justiça, que está na Casa Civil, seja encaminhado com rapidez essa casa para ter uma lei nacional de combate ao incêndio e catástrofes como essa da Boate Kiss. Morreu nesta madrugada, aos 53 anos, o governador de Sergipe, Marcelo Deda. Ele tinha câncer de estômago e estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O governador de Sergipe, Marcelo Deda, anunciou em outubro de 2012 que tinha câncer de estômago. A partir daí, iniciou o tratamento em São Paulo. Em maio, afastou-se do governo pela última vez na tentativa de combater a doença. Perdeu a batalha nesta madrugada. Marcelo Deda foi deputado federal e prefeito de Aracaju. Estava no 2º mandato como governador. Hoje, no início da audiência na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paulo Paim fez uma homenagem ao colega de partido. O amigo e companheiro deixa uma bela trajetória política e uma lacuna no Partido dos Trabalhadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou nota de pesar pela morte de Marcelo Deda. Para Renan, Deda foi um grande quadro do PT e um expoente da política nacional, tendo atuado bravamente na discussão dos grandes temas de Sergipe e do Brasil. Ainda de acordo com a nota, Deda era um homem culto e de personalidade admirável, dono de um carisma e de uma eloquência cativantes e de uma força notável. E o presidente Renan Calheiros participou no Palácio do Planalto da cerimônia de assinatura do primeiro contrato de exploração de petróleo da camada do pré-sal, sob o regime de partilha. O Campo de Libra será explorado pelo consórcio formado pela Petrobras, Shell, Total e pelas chinesas CNPC e CNOOC, que venceram o leilão feito em outubro.
Libra fica na Bacia de Santos, tem 1.500 quilômetros quadrados e armazena entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo. Nós teremos uma área dedicada especificamente à condução do projeto pré-sal. Libra, dentro da Petrobras, uma governança específica que irá conduzir o projeto de Libra. Afinal de contas, a responsabilidade da Petrobras como operadora com 40%, ela é bastante grande. Até hoje, os contratos de exploração de petróleo no Brasil costumavam ser sob o regime de concessão. Nesse caso, a propriedade do óleo extraído é exclusiva do concessionário, em troca do pagamento de royalties. O documento firmado nesta segunda-feira é o primeiro sob o regime de partilha, aprovado no Congresso em 2010. Além do repasse dos royalties, na partilha, as empresas dividem o petróleo com a União. Esse desenho da partilha em que o Congresso Nacional aprovou a partir da mensagem encaminhada pelo governo federal, deu segurança jurídica para que essas grandes empresas participassem desse consórcio. Nós sabemos que esse campo de Libra, juntamente com os novos campos que virão no futuro, mudarão a vida dos brasileiros. Na assinatura deste documento, estamos também estabelecendo as bases de um país ainda mais justo e ainda menos desigual. O contrato de partilha tem validade de 35 anos. A expectativa do governo é que o campo de Libra seja responsável por 67% da produção do petróleo no Brasil e gere R$1 trilhão ao país. Pelo menos 638 bilhões vão ser investidos na área social, na proporção de 75% para a educação e 25% para a saúde. E veja a previsão dos trabalhos para esta semana. A repórter Mariana Capello traz as informações. A Comissão de Constituição e Justiça deve começar a análise do projeto que altera o indexador da dívida dos estados e municípios com a União. O relator será o senador Aloísio Nunes Ferreira. O projeto que muda o índice foi uma resposta do Executivo à demanda de estados e municípios. Há 2 semanas, a presidente mudou de ideia e pediu à base aliada para não votar o projeto ainda este ano. Mas o presidente do Senado defende uma solução ainda em 2013. As propostas de mudança na lei de execução penal feitas por uma comissão de juristas serão entregues ao presidente do Senado, Renan Calheiros, nesta quinta-feira. Depois, elas seguem a tramitação normal de um projeto de lei. O plenário realizou hoje pela manhã sessão especial para homenagear os 30 anos do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Os senadores lembraram a contribuição do órgão para o trabalho legislativo. Essa é uma homenagem justa, porque se trata de uma instituição que hoje congrega mais de 1.000 entidades sindicais de trabalhadores, congregando centrais, confederações, sindicatos e associações distribuídas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, e que desenvolve um trabalho da maior importância em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiros. A nossa história do movimento sindical, eu diria que está vinculada diretamente com o DIAP. O DIAP sempre esteve ao nosso lado, na Assembleia Nacional Constituinte, no embate mesmo antes da Assembleia Nacional Constituinte, quando aqui, em plena ditadura, fazendo o bom debate na construção de políticas sociais, principalmente na ótica do movimento sindical e dos trabalhadores. Esta representação suprapartidária, sua democracia interna e o conhecimento técnico de seu corpo de funcionários inquestionavelmente se traduzem na força e na legitimidade que o departamento tem na capital federal, onde suas publicações sobre as atividades do parlamento são leituras imprescindíveis e, como já disse, insubstituíveis. Eu gostaria, nesse instante, de agradecer a oportunidade, viu, senador, e dizer que o DIAP continua e continuará por muitos e muitos anos ainda prestando o seu serviço a todos os congressistas.
O Senado agora está terminando. Assista a seguir, ao vivo, a sessão plenária de hoje. E logo mais às 9 da noite, ao noticiário completo do dia no Jornal do Senado. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã.